Plantão do Bagual. Vai! Fala, gurizada! Vamos começar mais um Plantão do Bagual aqui, falando sobre o Kazan mais uma vez, certo? Dessa vez o nosso diretor aqui, o diretor criativo Jun Lee, voltou ainda a falar sobre um pouco do jogo pra gente, certo? Ele fala aqui no início da atualização aqui do texto que ele escreve que ele é muito grato, que ele escutou, ele tá escutando nós, né, o pessoal da comunidade, das alterações do jogo, etc. Ele comentou um pouco sobre o pessoal da edição Deluxe, que tinha uma armadura que dava um bônus extra. E ele vai explicar um pouco aqui, né, sobre o que aconteceu, dos nerfs por causa da armadura e etc. Eu vou ler aqui pra vocês aqui, junto com vocês. Eu dei uma lida por cima, mas eu não me aprofundei a mais. Ok? Então vamos lá, então. Vamos aqui pro que o diretor Jun Lee, diretor criativo do Defense Berserk Kazan, falou. Me desculpe porque já é madrugada, é o único tempo que eu sobrou pra eu gravar isso aqui pra vocês. Isso foi do dia 1º, eu tô gravando dia 2, né? Então vamos lá, então. Ajustes de balanceamento de chefes. Primeiro tópico que eu gostaria de abordar são ajustes de balanceamento dos chefes. A primeira atualização do balanceamento recebemos uma enxurrada de feedbacks de várias formas, eles falam. O diretor fala. Algumas até sugeriu que derrotar o Viper e a Maluca antes dos nerfs era privilégio exclusivo dos donos da Deluxe, que vinha os itens extras. Mas eu garanto que nunca foi nossa intenção, diz eles. Eu tenho acesso à armadura Deluxe, não peguei porque eu não acho justo. O amigo Cris lá de Porto Alegre me prestou a conta do Kazan Deluxe. Ele se pega o item, eu não quero porque eu quero me sentir um jogador normal. E aqui, eu acho bacana isso, né? Se você tiver acesso e pega, não tem problema, pegue e seja feliz. Mas minha opinião, eu não curto. E não tenho nada aqui contra quem pegue. Pelo amor de Deus, tá lá, tu pagou, vai lá e usa. Embora essas mudanças possam parecer facilitar o jogo, muitos jogadores que começaram após o lançamento oficial ainda estão enfrentando desafios significativos. Talvez até mais do que aqueles que venceram os chefes antes dos ajustes. Deixe-me explicar melhor. O Viper, tá? Que é o boss do terceiro capítulo. Os ajustes feitos pelo Viper reduziu o dano de ataque, tá? Os ajustes feitos no Viper reduziram o dano de ataque, a resistência e os pontos de vida se aproximadamente 12%. Não fizemos alterações no seu comportamento de IA. O Viper foi um dos primeiros chefes que mais confiamos nos termos de completude. Foi um dos primeiros monstros criados no projeto Kazan. Passamos por inúmeras interações para refiná-lo para chegarmos no resultado final. Tá? Inclusive eu achei um boss muito bacana, o Viper. Apesar que a segunda fase dele, se não fosse a escuridão, é bem tranquilo de matar. A primeira fase é que quebra pessoas com TDAH alto como eu. Sabe aqueles ataques que giram um monte antes de te acertar? Então, isso me quebra muito. Aí segue o texto deles aqui. Normalmente analisamos a experiência dos jogadores sob perspectivas qualitativas e quantitativas. Nesse caso, comparamos aqueles que jogaram com conjunto exclusivo Deluxe e aqueles que não usaram. Como você sabe, esse conjunto oferece um desempenho forte e garante uma vantagem significativa ao combate. Nossa preocupação era no lançamento oficial, muitos jogadores começariam sem esse conjunto. Se deixasse uma dificuldade inalterada, esses jogadores enfrentariam um desafio muito maior. Embora não tenha sido a nossa única intenção, queríamos que os jogadores do acesso antecipado tivessem uma experiência mais tranquila com o conjunto. No entanto, ao analisar os dados do jogo, percebemos que os jogadores da Standard Edition estavam enfrentando uma dificuldade muito maior no lançamento oficial. Algo que consideramos injusto. Show de bola. Esse foi o primeiro principal motivo pelo qual ajustamos ligeiramente os atributos do Viper. Mesmo com essas mudanças, nossos dados mostram que muitos jogadores ainda encontram desafios no modo normal. O tal do Maluca, o caso Maluca é um pouco diferente. A maioria dos jogadores não estava usando o conjunto Deluxe ao enfrentá-lo, mas reduzimos o dano de ataque e a resistência em cerca de 8%. Acreditamos que os principais motivos pelos quais os jogadores gostam das lutas contra os chefes em Kazan é o progresso baseado na ação. Concordo perfeitamente. Descobrir padrões e agir com habilidades em cada tentativa. Exatamente, show de bola. Concordo plenamente com o diretor Jun Lee.
Claro que atributos importam, no entanto a razão para esse ajuste é a mesma que mencionamos na nota anterior. Se você ainda pensa maluca ficou muito fácil depois do nerf, pode não estar errado. Tá? Aqui está um exemplo. Após a abertura do demo online, muitos jogadores mencionaram que ele parecia mais fácil do que o TCBT, não sei o que é isso. Mesmo que o balanceamento fosse quase idêntico. Os jogadores que participam do TCBT já tinham experiência, deve ser o demo, esse TCBT que eles estão falando. Os chefes do Kazan recompensam esse aprendizado progressivo, tornando-os mais fáceis depois de derrotar com o tempo. Concordo, qualquer boss de Souls-like, depois que tu passa a enfrentar ele muitas vezes, ele se torna fácil com o tempo. Ainda mais um jogo que tem 3 armas, né? Por exemplo, por exemplo, no Elden Ring, a Malenia ainda é meu calcanhar de Aquiles. Não tem Cristo de derrotar ela de primeira. Muito difícil pra mim. Aqui já no Kazan já tá bem diferente. Tá, se aumentássemos os atributos novamente, os jogadores que já derrotaram o Maluca talvez nem percebessem as mudanças, mas para os novos jogadores esse desafio poderia ser esmagador. Verdade. Não estamos tentando justificar todas as nossas decisões, mas queremos agradecer a todos, recebemos muitos feedbacks sinceros sobre os nerfs, preocupados, construtivos e vindos claramente de quem ama o jogo. Essas opiniões guiaram nossas decisões, então obrigado. Alguns jogadores perguntam, podemos voltar ao pré-nerf? Eles responderam aqui, enfatizamos as mudanças foram puramente estatísticas. Se quiser replicar o desafio anterior, tente remover algumas peças do conjunto e baixar o seu nível do seu boneco. No caso do Viper, simplesmente tira o conjunto exclusivo Deluxe e se torna uma batalha muito mais difícil. Né? Nota final, não entendemos os planos de enfraquecer outros chefes no futuro. Não temos planos de enfraquecer outros chefes no futuro. Planos para a próxima atualização, eles dizem aqui. Aumento a taxa de drops de materiais para conjuntos. O objetivo original era permitir que os jogadores completassem um conjunto derrotando o chefe 5 vezes e comprando itens com dungeon. No entanto, devido às dificuldades do início do jogo, a obtenção de materiais foi mais cansativa do que esperávamos. Por isso, vamos aumentar a taxa de drops de materiais dos chefes. Isso eu concordo com vocês, porque eu fiz um vídeo falando que cada vez que tu derrota o boss, lá, vocês viram, assista o meu plantão do Bagual falando de dicas importantes de Kazan, que eu falo disso. Você derrota 5, 6 vezes o boss, que dropa partes da armadura que tu quer, e muitas vezes em 2 capacetes. Às vezes não vem nenhum, às vezes em coisa que nada a ver. Então eles aumentar esse drop para você conseguir a armadura que tanto quer, ou o material que tu tanto precisa, vai ser top demais isso aí, tá? Vamos lá. Escalonamento de atributos das armas da demo online. Algumas armas obtidas no demo têm atributos iniciais altos, mas são superadas por conjuntos obtidos no meio do fim do jogo. Consideramos ajustar seus atributos, mas decidimos deixá-los como estão, como um presente para o jogador que aproveitaram a demo. Muita gente não conseguiu trazer o save da demo para o jogo completo. Eu vi. Remoção no número da versão da tela do jogo. O número da versão da tela do jogo ajudava a revisão de relatórios, mas recebemos feedbacks de que quebrava a imersão. Ele será removido da tela do jogo e aparecerá apenas no menu principal, em outras áreas específicas. Bacana, show de bola isso aí também. Eu nem percebi o númerozinho no canto da tela. Ajustes de dificuldade na parte final do jogo. Percebemos que deveríamos ter reavaliado a dificuldade das fases finais antes do acesso antecipado. Vamos ajustar as áreas que parecem injustamente difíceis ou frustrantes. Melhoria do sistema de alteração de atributos, também eles colocaram nessa última atualização. Aplicamos correção de bugs e melhorias de UX para tornar o sistema mais intuitivo. Novidades para atualização futuras. Estamos trabalhando em patches com base no seu feedback, ok? Opções de alteração de aparência desde o primeiro gameplay. Novos sistemas de presets de equipamentos e habilidades. Permitir troca de dificuldade de fácil para o normal no meio do jogo. Correções específicas de plataformas para conquistas. Além disso, recebemos relatos que a Networld Energy, poção de cura, pode desaparecer dos atalhos. Aplicamos uma solução temporária para restaurar o item ao iniciar a missão ou o jogo. Eu não vi nenhum bug até agora.
que eu tô jogando no PS5 não vi nenhum bug. Talvez o PC tenha mais. Agradecemos mais uma vez imensamente o seu apoio. Continuaremos melhorando o Kazan passo a passo. Se tiver sugestões, compartilhe no nosso Discord oficial. Estamos lendo tudo com atenção e levando suas opiniões a sério. Obrigado de coração pelo seu interesse e o apoio no jogo. Diretor criativo Júnior. Heed my words. I am Malenia, Blade of Miquella, and I have never known defeat.